O princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, ele é um princípio do âmbito do direito penal que visa excluir a tipicidade de condutas que, embora formalmente se enquadre na descrição legal do delito, elas são consideradas socialmente irrelevantes. Neste vídeo, nós vamos estudar o princípio da insignificância ou bagatela própria, imprópria, bem como o primeiro momento processual de utilizar esse princípio em sede de defesa. Se você está estudando direito penal e processo penal, fica comigo até o final desse vídeo e não esquece de se inscrever no canal e também de deixar o seu like. Bom, o princípio da insignificância, ele não está previsto expressamente na legislação. O princípio da insignificância, ele foi cunhado pela primeira vez por Klaus Roxin em 1964, jurista alemão. Mas, na jurisprudência, ele acabou desenvolvendo sua aplicação para adequar o direito penal aos princípios constitucionais. A tipicidade penal, ela exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos pela norma, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar um injusto típico. A sua aplicação, ela pode evitar a criminalização de condutas de mínima ofensividade. Bom, primeiramente, a gente deve levar em consideração que a doutrina tradicional entendia a tipicidade como sendo a mera subsunção da conduta empreendida pelo agente à norma abstratamente prevista na lei. A adequação conduta-norma é denominada tipicidade formal. Mas, atualmente, não basta a existência de previsão abstrata na lei, a qual se amolde perfeitamente a conduta em exame, sendo necessário ainda que essa conduta atinja de maneira relevante ao bem jurídico tutelado. Isto é, o princípio da insignificância, quando aplicado, ele conduz à atipicidade material. A tipicidade penal, ela exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens é suficiente para configurar o fato típico. Este princípio, também chamado de princípio da bagatela, é a efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Comumente, condutas que se amoldam a determinado tipo penal sob o ponto de vista formal não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar a tipicidade penal, porque, em verdade, o bem jurídico ele não chegou a ser lesado. E como se chega a essa conclusão? Bom, o juiz ele só vai condenar com base na teoria do crime, se o fato é típico, ilícito e culpável. Somente quando ele chega no último substrato da teoria do crime, ele diz se o sujeito praticou a conduta e será condenado, correto? Isso quer dizer que o juiz irá absolver o agente se ele for interrompido em uma dessas barreiras da teoria do crime. Como assim, professora? Bom, se ele chegar à conclusão que o fato não é típico, não é antijurídico ou não é culpável. O princípio da insignificância, ele está intimamente ligado à tipicidade material. E, resumidamente, o que é a tipicidade material? É aquela conduta praticada pelo agente que não representa lesão ao bem jurídico. E a tipicidade formal? A tipicidade formal, ela é o juízo de subsunção, é o encaixe perfeito do fato, que é a conduta praticada pelo agente, à norma tipificada na legislação. Logo, quando o juiz absolve, com base no princípio da insignificância, ele absolve com base na atipicidade do fato. Exemplo, subtrair uma caneta Bic de um supermercado. O artigo 155 do Código Penal menciona subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. No caso do furto, acabado de ser mencionado, da caneta Bic do supermercado, a conduta do agente foi dolosa? Sim. Houve resultado? Sim. A conduta foi a produtora do resultado? Sim. Que é o nexo causal.
Existe tipicidade formal? Sim. A conduta de subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel, ela está prevista na norma? Sim. A tipicidade material, isto é, quando o legislador ele tipificou a conduta, ele estava pensando nesse tipo de conduta ínfima? Se você diz que não, não há tipicidade material, portanto, não há tipicidade penal. O fato é atípico e não há crime. Então, aplica-se o princípio da insignificância. Se você adota essa postura minimalista, portanto, pode-se dizer que o princípio da insignificância ele conduz à atipicidade do fato, porque não houve tipicidade material. Nos crimes contra o patrimônio, muito é aplicado o princípio da insignificância, bem como, obviamente, que há crimes que não se aplica o princípio. Por exemplo, nos crimes de moeda falsa, nem STF nem STJ admitem a sua aplicação. Crimes que envolvem violência doméstica, entre outros, sendo que em alguns delitos STF e STJ têm posicionamentos diferentes. Mas STF e STJ, eles não discordam em relação aos requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, que são eles: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esses tem que decorar, não tem jeito. Bom, o princípio da insignificância, ele é uma importante ferramenta que serve para adequar o direito penal à realidade social. Mas a sua aplicação, ela deve ser cuidadosa e equilibrada. Por quê? Porque essa interpretação na aplicação do direito penal, ela vai buscar sempre harmonizar com outros valores fundamentais da sociedade. Bom, pessoal, agora que nós já sabemos um pouco sobre o princípio da insignificância, o que ele é, podemos ir um pouco além no nosso estudo e fazer um link com a disciplina de processo penal e entender quando que podemos utilizar o princípio da insignificância como tese de defesa em juízo. Pois, se nós já sabemos que tradicionalmente temos o princípio da insignificância ou bagatela própria, e ele é utilizado para afastar a tipicidade material, ou seja, ele é utilizado quando existe a tipicidade formal, mas não há uma ofensa relevante ao bem jurídico tutelado. Bom, nestes casos, nós temos um fato materialmente atípico e, com isso, não temos crime. Então, em juízo, é possível alegar em sede de resposta à acusação para afastar a tipicidade e requerer você, como advogado ou na peça da OAB, a absolvição sumária do seu cliente, com base no artigo 397 do CPP. Lembrando sempre que, ao utilizarmos esse princípio como tese de defesa, devem estar presentes os requisitos que já foram mencionados, tanto para o STF quanto para o STJ. Quais são eles? Conduta minimamente ofensiva, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, ausência de risco social, também denominada periculosidade, e a lesão deve ser inexpressiva. Bom, então, por fim, o princípio da bagatela imprópria. O que significa? O princípio da bagatela imprópria, ele não é tão conhecido na jurisprudência. A sua aplicação afeta diretamente a punibilidade. Ele também é denominado princípio da irrelevância penal do fato. O professor Luiz Flávio Gomes foi quem desenvolveu muito sobre a bagatela imprópria. Mas, aqui no Brasil, a jurisprudência ela não costuma acatar teses defensivas ligadas à bagatela imprópria, em decorrência do próprio artigo 107 do Código Penal, que trata do perdão judicial entre as causas extintivas de punibilidade, situações em que o juiz ele pode deixar de aplicar a pena. Mas, ao aplicarmos o princípio da bagatela imprópria, nós teríamos algo muito parecido com o que já está previsto no artigo 107 do Código Penal, porque o juiz deixaria de aplicar a pena, alegando que ali, naquele caso concreto, que de certa forma o direito penal ele não seria mais relevante
E o agente, mesmo tendo praticado o fato típico e ilícito, ele não iria aplicar a pena prevista ao delito. No nosso ordenamento jurídico, há a previsão já dos casos em que cabe o perdão judicial, e eles estão previstos em lei, como no caso do homicídio culposo, lesão corporal culposa, onde temos as causas extintivas da punibilidade através do perdão judicial previstas no Código Penal. Isto é, essas hipóteses são claramente tuteladas em lei e, quando elas são concedidas, são através da decisão do magistrado. Nesse sentido, associar a bagatela imprópria propõe um conceito de culpabilidade eivado de política criminal, ser a pena útil ou não para a prevenção de crimes. E isso não é compatível com a tradicional conceituação de culpabilidade existente no Brasil. Porém, o STJ ele já aceitou a tese, de modo que a gente não pode simplesmente ignorá-la. Resta, então, a gente conhecer os requisitos que são indispensáveis para a sua aplicação, onde ter havido o crime, essa pena pode vir a se tornar desnecessária. Sem essa clareza dos requisitos, há muita insegurança jurídica, porque mesmo o judiciário, ele reconhecendo a existência de um delito, ele vai resolver se vai aplicar a pena ou não. Bom, pessoal, este é o princípio da insignificância. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e também de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.